Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso MesaCast SBA. Eu sou Luiz Antônio Diego, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Estamos aqui na nossa sede e temos hoje um tema muito importante, que é a anestesia para cirurgia oftalmológica, cirurgia do olho. E para isso nós trouxemos aqui nossa convidada, que é uma pessoa muito conhecida na oftalmologia, a doutora Vilma Leles Barbosa, que é presidente do Conselho de Oftalmologia e presidente da Sociedade Brasileira de Latino-Americana de Glaucoma de 2021 e doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado, doutora Vilma, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui na nossa sede. E também temos aqui a doutora Kátia Souza Gouveia, que é diretora do Departamento Administrativo da nossa sociedade e professora da Universidade de Brasília. Muito bem-vinda, doutora Kátia. Muito obrigada, doutor Diego. Então, assim, esse tema é muito importante, é um tema que, posso dizer, cirurgia oftalmológica é muito, muito comum, uma das mais comuns no mundo. Todos nós, em algum momento, precisaríamos de uma cirurgia oftalmológica, seja por catarata ou por outras necessidades. Óculos, né, são instrumentos, né, que eu acho que todos nós que queremos usá-los um dia, né? Então, assim, eu inicio essa minha palavra com a doutora Vilma, podendo suas palavras iniciais. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer, em nome dos oftalmologistas, estar aqui com vocês. Realmente, para a oftalmologia se divide numa área clínica e numa área cirúrgica. E nós temos muitas atividades cirúrgicas, porque muitas afecções da parte ocular são cirúrgicas, de tratamento cirúrgico. Algumas naturais, relacionadas ao envelhecimento, como você citou, catarata é uma delas. Todos nós, ao envelhecermos, teremos. Né? Então, isso realmente nos leva à cirurgia. Logo, a maior parte da população estará exposta a uma cirurgia oftalmológica em algum momento da vida, não para tratar uma doença, mas também para uma melhora da visão. Então, são múltiplos os cenários que nos unem, né? Na anestesiologia e na oftalmologia, desde o recém-nascido até o idoso. Perfeito, vamos falar sobre isso para que as pessoas compreendam. E doutora Kátia, como é que é essa relação com a oftalmologia, já que a senhora faz um trabalho já de mais de 2 décadas, né, com anestesiologia? Sim, sim. É uma especialidade muito bonita, a da oftalmologia, e as cirurgias da oftalmologia são muito delicadas. Então, o anestesiologista precisa acompanhar esse tato, essa delicadeza, para que o cirurgião oftalmológico possa trabalhar com segurança e garantir que o paciente fique satisfeito e sem dor. É muito bom. Então, eu já pergunto de novo a doutora Vilma, assim, lá no consultório, no ambulatório que tem oftalmologia, decide-se que vai ser um procedimento cirúrgico numa sala de cirurgia. Como é essa relação? Como explica em relação à anestesia, ao contato? Como é que a senhora encaminha o paciente para a cirurgia? A nossa história na anestesia ela é muito interessante, porque eu entrei na oftalmologia em 92. Então, há muito tempo eu já estou nessa área e o nosso relacionamento com os anestesistas eu percebi uma grande mudança. No início, nós éramos muito mais ativos na anestesia, nós mesmos cirurgiões. E ao longo do tempo, nós fomos compartilhando esse trabalho com vocês e hoje a gente tem uma qualidade para dar atenção ao paciente que ficou muito boa, né? Então, no início nós tínhamos vocês colaborando conosco, mas muito da anestesia era por nossa responsabilidade. E não que não agimos atualmente, mas vocês garantem para a gente uma segurança. Não para a gente, mas para o paciente, né? Porque
acho que nós poderíamos começar pela doença mais comum, ou pela afecção mais comum aí, que é a catarata, que eu acho que todos nós, como a gente brinca, né? Então, É como cabelo branco, todos nós um dia exatamente. teremos. E como a maior parte das pessoas, mesmo sendo saudáveis, um dia precisarão de uma, a maior parte das pessoas, quando já chega no consultório e sabe que vão ser operadas, existem duas falas. Ao mesmo tempo em que alguns olham para a gente e falam assim, mas não é anestesia geral, né? Então isso conta para a gente do medo que as pessoas têm de uma anestesia geral. E outros falam assim, mas tem anestesista, né? Então, são dois pontos de vista. E eu acho importante que as pessoas saibam que para que a gente opere levando segurança para o paciente, esse nosso trabalho conjunto é absolutamente relevante. Então, via de regra, não precisamos de anestesia geral, porque é uma cirurgia que a anestesia local é suficiente para que o paciente não sinta dor, mas é claro que tem um estresse naquele momento. O paciente não vai ficar ali acordado esperando aquele tempo passar com aquela angústia de estou sendo operado. Então, a participação de vocês com a sedação que o paciente recebe transforma esse ato. As pessoas que passam por essa fase, por essa cirurgia, eles falam, nossa, como foi bom, eu estava tão preocupado e foi tão tranquilo, parece que eu cochilei e já tinha acabado. É um ambiente diferente, né? Tudo que é diferente, às vezes, o paciente, a primeira vez é um estranhamento, né? Isso. Num cenário e tudo. E como é que a doutora Kátia coloca essa tranquilidade, apresenta essa tranquilidade para o paciente que chega na sua clínica? Tudo começa com a consulta pré-anestésica. Nós podemos dividir o ato anestésico cirúrgico em 3 etapas: antes da operação, durante a operação e depois da operação. Então, nessa fase anterior à cirurgia, o anestesiologista pode e deve fazer uma consulta com o paciente para avaliar suas condições de saúde, conhecer os medicamentos e as doenças que o paciente tem, quais são as angústias e as dúvidas que ele tem a respeito da cirurgia e da anestesia. Então, nós podemos ajudar o paciente a compreender o que vem pela frente. Durante a operação, nós estamos sempre ali ao lado, promovendo a monitorização do paciente, a sedação, todo o acompanhamento desse período da cirurgia. E logo após, quando o cirurgião finalmente termina a operação, nós acompanhamos o paciente para uma sala onde ele se recupera, é a sala de recuperação pós-anestésica, e ali o paciente vai permanecer por pelo menos 30 minutos para que possa se restabelecer antes de poder sair desse ambiente do centro cirúrgico. Então, nesse momento também, o anestesiologista dá assistência ao paciente para que tudo corra da melhor maneira possível. A oftalmologia é uma das especialidades que passou pela maior evolução tecnológica. A tecnologia na oftalmologia vem assim andando em passos largos, não é, doutora Vilma? Exatamente. E a anestesiologia precisa acompanhar esse ritmo rápido, as técnicas anestésicas também mudam para acompanhar, e o importante é trabalhar em equipe para que o paciente esteja sempre bem assistido. Sempre muito importante, né, Vilma? Exatamente. Nosso trabalho em equipe ele é fundamental, né? Via de regra, nós nos habituamos como cirurgiões a trabalhar com um grupo de anestesia e fica muito bom porque a gente vai se afinando. É como qualquer pessoa pode imaginar um trabalho conjunto, né? Se eu sempre trabalho com uma pessoa, eu já sei como você gosta de se posicionar, como você gosta da anestesia, como você vai operar, qual a sua velocidade, que cirurgia é essa, demora muito, demora pouco. Então, essa interação entre cirurgião e anestesista é extremamente importante. Então, por isso que, via de regra, quando nós escolhemos um determinado hospital para aquela cirurgia e uma determinada equipe também, porque já faz parte desse nosso relacionamento o que vai levar a segurança para o paciente, porque ele está com uma equipe que está trabalhando em conjunto já de uma forma mais organizada.
Já que você falou em segurança, né, é importante dizer, assim, uma dúvida que muita gente tem, é assim, bom, aí se opera um olho na maioria das vezes é um olho de cada vez, né? Se Exato, tiver os dois olhos aí, como é que tem certeza que é aquele olho que vai ser operado, né? é, Esse é importante, né? Que as pessoas ficarem exatamente. tranquilas, né? Nós somos muito protocolares, né? Isso. Então, à medida em que a gente examinou o paciente, disse que ele tem um determinado diagnóstico e que o tratamento para aquela circunstância em que ele se encontra é cirúrgica, a partir daí nós começamos a seguir meio que um protocolo. Então, saber da condição física do paciente, das doenças que ele tem, das medicações que ele tem, já precisamos saber regularmente. Mas se estamos pensando num procedimento cirúrgico, vamos ter atenção com uma ou outra medicação, vamos perguntar sobre as avaliações cardiovasculares que ele tem feito, foi ao cardiologista há quanto tempo, que medicações está fazendo, está bem controlado do seu diabetes, enfim. Então essa nossa interação com o paciente ela é muito rica. E aí, a partir daí, nós vamos já começar a direcionar os exames que ele vai fazer para quando ele for para o anestesista, ele já levar seus exames para poder ter aquele fechamento. E depois, no ato cirúrgico, sem dúvida, a gente tem uma interação muito relevante, né? Então, todas essas etapas são importantes, inclusive com o paciente sabendo qual vai ser a cirurgia, qual vai ser a anestesia, assinando um termo de consentimento que nos autoriza a fazer aquele procedimento que nós propusemos a eles. Então, todas essas partes são muito relevantes. É muito importante, sim. Doutora Kátia, existem diversos pacientes, né, de cirurgia de estômago, desde criança até muitos idosos, né, com Exato. problemas muito sérios. Assim, então é uma variedade muito grande, né? Em relação às crianças, o que vocês poderiam comentar que é mais frequente? Como se lida com a família, com os parentes, com a mãe? Quer começar, ou Vilma? Ah, Operar crianças, né? E nós precisamos deixar claro que, felizmente, as cirurgias que acontecem na infância são bem menos frequentes do que as que acontecem no adulto, mas muitas crianças já nascem com doenças congênitas. Então, vamos falar, por exemplo, de catarata e glaucoma congênito, que são os mais frequentes. Ou até antes, a retinopatia da prematuridade, que muitas crianças vão precisar de anestesia para poder ser tratadas, né? E também temos outras circunstâncias, como traumas, eventualmente, que podem levar uma criança para a necessidade de uma cirurgia. Então, é muito difícil para a mãe saber que seu bebê, né, que seu filho pequenininho vai ser anestesiado. Eu acho que nesse momento o cirurgião sai muito de cena. Vocês assumem aí totalmente esse protagonismo, porque a mãe, ela entendeu que precisa ser operado, ela tem até o foco ali do que vai acontecer com esse olho, a perspectiva, mas o foco se torna a anestesia. Então, a segurança que o anestesista traz para a mãe é absolutamente relevante, porque aí, via de regra, são cirurgias com anestesia geral e a mãe, no momento em que ela entrega o filho na porta do centro cirúrgico, é um momento absolutamente marcante, né? E que todos nós precisamos cuidar para que isso seja vivido da melhor maneira, né? Isso é bom, que realmente mostra a segurança que a nossa especialidade impõe nesses momentos, né? Doutora Kátia, como é que lida então com essas crianças e com as mães, né? E os pais também, né? Como é que é isso? E anestesia para criança é sempre um desafio, porque as crianças têm a ansiedade de separação dos pais. As crianças percebem que os pais estão ansiosos e ela também se torna ansiosa, mas o anestesiologista é preparado para atender paciente em toda a sua, em toda essa faixa de idade, né, extensa, do bebezinho ao idoso nonagenário, centenário. Bem, existem as particularidades da anestesia pediátrica. O anestesiologista precisa continuar se especializando, se atualizando nessa área, por isso os programas de educação
continuada ao longo da vida do anestesiologista. Médico não para de estudar, né, doutora Vil? Não. A gente está sempre estudando. E a prática, o treinamento é muito importante para esse atendimento. Bem, as crianças são examinadas antes e no dia da operação. Nós fazemos ausculta respiratória, ausculta cardiovascular, nós fazemos toda uma avaliação geral das crianças. Porque é comum, né? Criança ter resfriadinho, né? Sim, Então isso é sim. importante, né? Muito importante. Ele quer que eu fale sobre isso. Não. As crianças são avaliadas, então, pelo anestesiologista antes de entrarem para o centro cirúrgico. Podem receber ou não um medicamento para diminuir a ansiedade. Podem, às vezes, dependendo de como é o serviço, de qual é o tipo de cirurgia que vai ser realizada, ter o pai presente na sala no momento de iniciar a anestesia. E aí nós podemos fazer ou por aplicação de um soro com medicamentos na veia, ou então pela inalação de anestésicos inalatórios, que é como se chamava antigamente, a anestesia do cheirinho ou do balãozinho. Então, a criança dorme, nós aprofundamos a anestesia, o cirurgião opera, e aí, ao final, nós trazemos os pais para ficarem com a criança na sala de recuperação, para que ela possa acordar reconhecendo uma pessoa que ela gosta, se sentindo acolhida. É importante que não tenha dor. Paciente nenhum pode ter dor no pós-operatório, e isso é o anestesista que tem que trabalhar para garantir para o paciente, e ainda mais para as crianças. Katia, até você falou aí questão de dor, mas também, assim, todo mundo se queixa, né? Muita gente fala sobre a sala de cirurgia é muito fria. Também, como é que é essa questão do frio para a criança, né? Porque ela é pequenininha, como é que você trata isso? Para as crianças e para os idosos, o frio traz um desconforto muito grande. Então, as salas precisam ter o ar-condicionado funcionando, porque são muitos aparelhos cheios de tecnologia, né? Então, a temperatura precisa ser muito controlada da sala, mas nós temos dispositivos para manter a temperatura do paciente. Então, nós podemos usar mantas térmicas, deixar sempre o paciente coberto, e muito importante é avaliar a temperatura do paciente durante todo o período que está lá sendo operado. Acho importante a gente mencionar, porque a gente está falando de uma situação programada. Então, são crianças que têm uma doença e que você programa, como a gente diz, cirurgias eletivas, né? Mas crianças, alguns adultos também, mas estão sujeitos a traumas oculares que às vezes perfuram os olhos e que a gente precisa dar ponto, né? Então, eventualmente, a gente precisa suturar, como nós falamos, né, dar pontos nesse olho porque aconteceu um trauma perfurante. Então, isso acontece na criança, no adulto é muito comum em acidente automobilístico. Sim. Então, a gente está falando de receber uma pessoa, adulto ou criança, numa situação que não está absolutamente adequada para anestesia. Ele não fez todos os exames que nós falamos que seriam necessários, pode chegar resfriado, pode chegar com algum outro tipo de problema de saúde, fazendo uso de um antibiótico ou de uma outra medicação, e aí vem de novo essa interação com vocês e vocês acabam dando suporte para tudo, né? Independente da condição como a pessoa chega. Muito bem lembrado, doutora Vilma, sobre essa questão que é importante, né? Porque nós temos uma vida de hábitos que acontecem em emergências, né? Doutora Kátia, nessas condições, em amplo espectro, tanto crianças como adultos, quais são essas preocupações e como nós, anestesiologistas, podemos atuar? Uma preocupação no paciente que chega para nós na emergência é essa falta de exames, né? Em que nós temos que fazer mesmo uma avaliação mais clínica. E uma outra preocupação é com o jejum. O jejum do paciente é muito importante, porque se o estômago tiver conteúdo, se tiver resto de alimentar, no momento da
do início da anestesia, se o paciente perder a consciência induzida pela anestesia, pode ser que esse conteúdo seja regurgitado e entre para dentro dos pulmões e pode causar então uma pneumonia. Então existe sempre uma preocupação do anestesiologista com o jejum do paciente. E é importante que o paciente seja responsável e entenda que ele também participa dessa segurança em relação à anestesia. Tem que informar direitinho o que comeu pela última vez, há quanto tempo foi. Isso é muito importante. Eu acho que nós temos que entender que essas informações que vocês dão para nós médicos, nós acreditamos completamente. Então, se você diz assim, olha, não comeu, não deu, mas às vezes foi só uma balinha, foi só um biscoitinho, esse só biscoitinho, ele é relevante. É um alimento. É um alimento. Então, por favor, fique não bem omitam. claro. Não omitam. Conta pra gente que a gente vai saber lidar com isso, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa importante. Nas cirurgias eletivas, assim, isso ter oportunidade de falar um pouco mais, conversar, né? E na oftalmologia de pacientes mais avançados, existem algumas doenças, já falamos da catarata, mas umas outras, como glaucoma, como uveites, algumas doenças que são mais, também precisam e são mais cuidadosas, como a doutora Kátia falou, que tem essa tecnologia toda. Eu gostaria de ouvir. A partir dessa idade, vamos chamar de idade madura, né, nós estamos expostos a diferentes procedimentos, desde os estéticos, então a cirurgia oculoplástica, né, ela é bastante frequente, não só por fins estéticos, mas também porque há pessoas que vão tendo uma queda da pálpebra muito importante, e isso começa o que a gente chama de ptose, e que isso atrapalha a visão. Então, caiu mesmo, né? Cai a pálpebra de forma que ela fica atrapalhando a pupila, a menina dos olhos. Então, precisa de tratamento para vários casos. Então, essa é uma cirurgia mais externa, né? É mais da região ao redor dos olhos, propriamente. E tem outras que são, por exemplo, de via lacrimal, porque a gente pode começar a ter obstrução da via lacrimal e começar a lacrimejar constantemente ou ter secreção. Então, essa é uma cirurgia que pode acontecer no adulto. E depois vem aquelas por doenças. E as mais prevalentes, além da catarata, estão relacionadas... Está relacionada às doenças da retina e ao glaucoma. E aí, de novo, a gente abre um leque, porque quando a gente fala em cirurgias de retina, a gente tem várias, né? Por diferentes motivos. Então, por exemplo, por um descolamento de retina, que pode ser uma situação de maior urgência. O jogador de futebol tem toda hora, né? Pois é. Volte e meia aparece né? Porque o trauma está muito relacionado. Está muito relacionado. Né? Então, o trauma está muito relacionado, principalmente nas pessoas que têm uma miopia mais alta. Né? Então, às vezes você está vendo a pessoa que pratica esporte, mas ele usa uma lente de contato, então você não está vendo, mas ele pode ter uma miopia mais alta, e esses olhos mais míopes têm maior risco de descolamento de retina. Então, essa é uma das cirurgias. E hoje em dia, como a Kátia comentou, nós temos um arsenal de tratamento que aumentou muito. Então, para cirurgias de problemas retinianos, a gente tem uma gama muito grande e cirurgias que são muito delicadas. Que a gente está querendo dizer que o paciente tem que ficar absolutamente imóvel, né, para que a gente consiga fazer uma cirurgia tocando tecidos muito delicados, com pinças muito pequenas, né? E para isso, ele realmente, para estar imóvel, ele precisa estar sedado nessa colaboração, ou com anestesia geral, mas frequentemente com uma sedação, né? E isso vai nos permitir fazer um tratamento cirúrgico mais seguro, porque o movimento para cirurgias dentro do olho não são boas, né? A gente precisa realmente de um paciente bem colaborativo nesse momento. Essa imobilidade do olho é muito importante, né? Sim. Para o cirurgião trabalhar. Isso as pessoas às vezes não entendem, mas a anestesia tem que promover para o cirurgião essa qualidade para que ele possa fazer a cirurgia melhor possível. Né? A gente está falando em não ter dor
em não se sentir ansioso, mas também de ficar imóvel, De ficar né? imóvel, é uma parte. Nesse sentido, doutora Kátia, como que é assim, essa mágica que nós fazemos de deixar o paciente que não fique ansioso, que fique tranquilo, sem mexer o olho, e assim, nessa sedação, esse equilíbrio, que é uma coisa muito difícil, né? Aí você está dormindo, vem aquele mosquitinho, a sensação é você botar a mãozinha na cara, né? Tirar o mosquito, né? A mosca que vem aqui. É quase reflexo, né? Exato. Como é que nós, anestesistas, contribuímos muito com isso? Essa pergunta é ótima. E as crianças, vamos por faixa etária, Então, por tipo perfeito. de problema. As crianças vão sempre precisar de anestesia geral, porque criança, a gente não consegue fazer com que elas fiquem quietinhas e imóveis e colaborativas com a operação o tempo todo, né? Então, as crianças vão sempre receber anestesia geral, sendo feita por um anestesiologista certificado, qualificado. Não existe risco, não tem problema. Toda a avaliação é feita, o preparo, o planejamento da anestesia é feito para que tudo corra com a maior segurança. Bem, à medida em que o paciente vai envelhecendo, então na consulta pré-anestésica, na avaliação que nós fazemos antes da operação, nós já percebemos se é um indivíduo mais ou menos ansioso, se vai precisar de mais ou menos sedação. Aqueles pacientes que têm grande dificuldade de comunicação, que têm, por exemplo, algum tipo de problema mental, vou chamar assim, um idoso que tenha demência, um adulto que tenha alguma sequela de paralisia cerebral, esses pacientes também têm uma indicação para anestesia geral. Pacientes estrangeiros que não falam a nossa língua, ou índio que não consegue se comunicar conosco corretamente. Então, para esses pacientes está indicada a anestesia geral. É. Mas nós podemos fazer anestesia local com sedação, que é o que ajuda na grande maioria das Combinado, então. vezes. É uma anestesia muito boa, né, Vilma? Eu acho que é bom a gente lembrar, porque, voltando lá nas crianças, e atualmente crianças felizmente têm sido alvo de atenção graças a uma campanha chamada de Olho nos Olhinhos, que veio por conta de uma doença rara, mas que chama muita atenção para a necessidade de exame dos olhos das crianças. E há circunstâncias em que a gente ainda não está operando, mas a gente está examinando a criança, e para que a gente consiga fazer um exame de muito boa qualidade, a gente pode precisar de uma sedação. Então, há situações em que a gente absolutamente precisa da criança ativa para que a gente saiba se ela está mexendo os olhos nas posições certas, se ela está enxergando, enfim. Mas para alguns exames, principalmente do fundo de olho, a gente vai precisar, às vezes, de uma criança sedada. Então, às vezes, mesmo sendo criança, pode não ser uma intubação, né? Mas simplesmente uma sedação para que a gente consiga fazer um exame de melhor qualidade. Então, e a criança pode estar num leito de UTI, pode estar num berçário, né, numa pediatria. Então, tem várias circunstâncias em que, às vezes, a gente pode variar essa anestesia de acordo com o que a gente precisa fazer, né? A doutora Vilma falou um ponto muito importante aí, é que quem faz o procedimento, ele não pode estar de maneira nenhuma preocupado com a sedação, né? Então, um anestesiologista tem que estar lá presente, né? Porque Exatamente. o cirurgião tem que ficar tranquilo, a preocupação é o olho, né? Esse é um ponto assim, muito importante que fique claro. E que também ele não é só na sala cirúrgica, né? Isso daí também no ambulatório, tem cirurgia no ambulatório, que também tem as mesmas orientações, né, doutora Kátia, de conversa, de saber de jejum. É um procedimento, não é uma simples. Nada é simples aí. Isso, principalmente na cirurgia da catarata, eu gosto de falar disso porque as pessoas, às vezes, até para transmitir tranquilidade, acaba dando uma informação que às vezes fica parecendo que está banalizando. É uma cirurgia muito rápida, muito simples e o senhor não vai ter nenhum problema. Isso algumas pessoas falam na intenção de deixar o outro tranquilo, mas não significa que a gente está banalizando, porque na verdade
tempo não é o que a gente está atrás, né? A gente não quer bater Verdade. nenhum recorde. O que a gente está dizendo é que realmente o tempo cirúrgico, diferente de uma cirurgia do coração, por exemplo, é muito menor. Então, o tratamento anestésico e cirúrgico vão ter um impacto menor. Então, as pessoas podem ficar mais tranquilas, mas nunca banalizar, porque todas essas partes do nosso tratamento, seja cirúrgico, seja anestésico, são absolutamente relevantes para que as pessoas tenham sucesso. Então, doutora Vilma, e outras doenças do idoso em que nós, anestesiologistas, também participamos, quais são as mais comuns, as mais delicadas? Como a gente já falou aqui da catarata, do glaucoma, de outras. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Isso, eu até comentei bastante sobre a retina, no sentido de que é uma cirurgia que a gente precisa dessa imobilidade toda, mas para cirurgias do glaucoma também. À medida em que esse tempo está passando, nós médicos temos tido um número de opções para tratar as pessoas que é muito grande. Então, por exemplo, quando a gente fala de cirurgia de glaucoma, a gente tem várias técnicas cirúrgicas. Nós temos conseguimos escolher, né, individualizar mais o que cada pessoa pode precisar de acordo com o estágio da doença dela. Então, muitos tratamentos cirúrgicos vão ter uma anestesia muito semelhante, as pessoas vão realmente para o centro cirúrgico e vão precisar de uma sedação para que a gente consiga fazer o procedimento. O tempo varia muito, então nós temos cirurgias de curta duração e cirurgias com tempo ainda maior. O quanto a gente precisa mexer nesse olho também interfere muito com vocês, né? Porque tem Sim. algumas cirurgias em que a gente vai muito próximo aos músculos dos olhos e se a gente mexe em músculos e traciona, a gente tem alguns reflexos, né? E aí a gente precisa avisar o anestesiologista para Sim, estar sim. atento a isso, né? Mas nós também fazemos alguns tratamentos com laser. E no tratamento com laser, a gente tem duas situações. A gente tem laser que a gente faz dentro do centro cirúrgico, porque é um procedimento que pode causar muita dor, então a gente precisa fazer dentro do centro cirúrgico, e aí com o anestesiologista é absolutamente tranquilo, né? A gente habitualmente tem a ajuda de vocês com uma sedação que vai ter uma curta duração e uma intensidade maior, e isso faz os pacientes saírem muito tranquilos. E a gente sabe que teria muita dor se não fosse assim. Mas a gente tem outros procedimentos na oftalmologia que a gente só precisa de anestesia local. Nós mesmos, oftalmologistas, instilamos colírios anestésicos e conseguimos fazer procedimentos a laser ou também a cirurgia refrativa, por exemplo. Então, na cirurgia refrativa, é possível que o O que paciente. é cirurgia refrativa? Explica aqui para a nossa Ah, população é o que é. verdade. Até entre nós profissionais a gente se perde nisso, né? Me desculpe. A cirurgia refrativa é aquela cirurgia que é realizada para tirar o grau, né? Como as pessoas sabem, a gente tem frequentemente miopia, hipermetropia, astigmatismo. Quando as pessoas são operadas para tratar disso, para tentar eliminar o uso dos óculos naquele período, nós podemos fazer isso com anestesia local. Aí o próprio cirurgião faz a anestesia só com colírio. Tá? Então, existem vários procedimentos para tratar os olhos que o próprio médico oftalmologista conduz, mas são, via de regra, esses procedimentos mais externos e muito rápidos, né? Os outros procedimentos em que a gente tem que realmente dar ponto, que possa mexer no músculo, Aí já não. ou todas as vezes que a gente vai invadir um pouco mais o olho, a gente vai para um ambiente cirúrgico, né, para o centro cirúrgico propriamente, e aí a gente vai precisar do anestesista junto para garantir essa segurança do paciente. Muito obrigado. Doutora Kátia, assim, então a gente está vendo também que tem os pacientes mais idosos, que a gente tem até um certo grau de fragilidade, né? Então, eu poderia falar um pouquinho mais desse tipo de paciente, de como se tem, como é no pós, já que também a senhora mencionou no pós-operatório, né? Tem algum delírio, alguma, como é que o anestesista se comporta em relação a isso? Mais uma vez, é importante a avaliação pré-operatória bem feita para que o planejamento da cirurgia e da anestesia seja adequado ao paciente, às doenças que ele tem, às medicações que esse paciente usa. E aí, então, escolhe-se essa técnica, faz-se o procedimento e o paciente, então, pode receber alta. Mas alguns
pacientes usam muitos medicamentos com mecanismos de ação bastante diferentes e que já propiciam ao idoso uma maior chance de agitação pós-operatória, Pode delirar mesmo. às vezes até mesmo delírio. Na oftalmologia, isso não é muito frequente, porque nós não fazemos muita anestesia geral para idoso, mas a sedação com anestesia loco-regional. Então, às vezes, a gente faz a anestesia administrada por uma injeçãozinha, por colírios, associada à sedação mais leve. Então, o idoso na oftalmologia não costuma muito ter esse tipo de delírio pós-anestésico, mas pode sim acontecer, principalmente se for feito sob anestesia geral. De qualquer maneira, o anestesiologista vai estar sempre ao lado do paciente, acompanhando durante todo esse período em que o paciente estiver internado no centro cirúrgico, para tentar dirimir qualquer um desses Na maioria é problemas. transitória mesmo, né? É transitório. Isso é bom sempre avisar, sempre estar ciente, né, disso. Porque até, afinal de contas, hoje a anestesia, ela tem duas características, né? Nós conseguimos, com um equipamento também tecnológico, aumentar a sobrevida, né, das pessoas, permitir que elas se façam cirurgias que às vezes não são tão simples assim, né? Então, isso é muito importante que essa idade, e não quer dizer que às vezes a idade numérica, cronológica da pessoa seja a idade que ela tenha natural pelas doenças, pelas comorbidades que A a gente idade chama. biológica, A idade né? biológica que ela tem, bem lembrado esse nome. Uma coisa muito interessante para a gente falar é que a cirurgia oftalmológica, ela é, na grande maioria das vezes, não sempre, mas na grande maioria das vezes, feita em clínicas ambulatoriais, separadas de hospitais. Obviamente, faz muito em hospital também, mas faz em clínicas especializadas para esse atendimento. Então, os pacientes chegam e saem no mesmo dia. Então, existem normativas que regem o funcionamento desses centros ambulatoriais e que, dentro dessa normativa, existe um item muito importante, que é a presença do acompanhante. Então, crianças e idosos podem ter essa agitação pós-anestésica, inclusive porque estão com o olhinho tampado, não conseguem interagir bem com o ambiente e podem ter essa agitação. Então, o acompanhante é muito importante. O acompanhante está ali para auxiliar o paciente, para fornecer informações importantes caso ocorra alguma intercorrência, alguma emergência durante o procedimento, e também por questões legais. Então, sempre tem que ter a presença de um acompanhante que vá permanecer com o paciente durante todo o período em que estiver internado ali na clínica para fazer a sua operação, para dar assistência ao paciente e ao médico, caso seja necessário. Muito bem lembrado, doutora Cátia, que então é assim, até bastante claro que a cirurgia, como a doutora Vilma falou, ela é aparentemente simples, mas é simples porque se tomaram todos os cuidados devidos. Então, nós tomamos todos esses cuidados e um deles é estar acompanhado. O paciente ele só tem alta, mesmo naquele dia, numa cirurgia de um dia, né, um day clinic, se ele obedecer, atingir determinados grau de segurança. E com o acompanhante. Fala, doutora Vilma. Vocês lembraram de uma situação e eu desejo que realmente muitas pessoas estejam assistindo, porque a gente espera estar levando informação. Eu assisti isso há muito tempo, vai ficar Espero que eles tenham informação, e aí a gente tem públicos de
condições muito distintas. Então, nós temos pessoas que podem frequentar um ambiente hospitalar com muito rigor, ou pelo menos que olham e veem que, pela aparência do ambiente em que elas estão, parece ser muito mais, não só chique, mas também com muito mais cuidado. Enquanto, quando elas estão em um ambiente popular, num atendimento SUS, em situações bem distantes no país, a gente pode perceber que às vezes a pessoa pode se sentir insegura. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que existem regras. Regras Isso. sanitárias, regras para funcionamento de um centro cirúrgico, da limpeza do local ao equipamento que a gente usa. Nós todos observamos essas regras, os equipamentos necessários têm que estar presentes, nenhum de nós vai pôr nenhum paciente em risco, todas as medicações, equipamentos, tudo. Enfim, quando um paciente for para um centro cirúrgico, em qualquer situação, o ambiente não precisa ser luxuoso, ele tem que estar montado com qualidade, quer dizer, medicações registradas na Anvisa, definidas pela vigilância Perfeito. sanitária, e nós fazendo o nosso trabalho com uma forma ética. Então, o ambiente não precisa ser luxuoso para isso, mas nós trabalhamos sempre com a melhor qualidade possível, né? Importantíssimo dizer isso, doutora Lívia. Então, inclusive, assim, eu reafirmo que são também profissionais qualificados. Vocês entrem nos conselhos e veem se tem um registro de qualificação de especialista, que é anestesista, que é oftalmologista, né? Isso que você falou é extremamente útil. Importantíssimo. Ocasionalmente a gente conversa com uma pessoa e fala assim, mas aí eu fui e depois eu descobri que só tinha um curso, então não era especialista? Não é? E nós às vezes deixamos de explicar isso às pessoas, né? Então, para que nós sejamos médicos, nós temos um registro, então nós temos o que a gente chama de CRM. Quando nós falamos que nós somos especialistas, se eu digo que eu sou oftalmologista e você diz que é anestesista, nós temos uma coisa chamada RQE. E como é que as pessoas sabem disso? Entra no site do nosso CRM, pode ser o CRM de São Paulo, de Minas, de qualquer estado, e coloca o nome do médico e vai aparecer ali qual é o seu CRM e o seu RQE. Ele vai ter certeza que está indo ao médico e que tem especialidade. Perfeito, isso é muito importante, porque hoje em dia nós temos, assim, infelizmente, muita divulgação com as mídias sociais de profissionais que não têm essa capacitação. E então assim, é importante que você que está nos ouvindo aí procure nas redes, no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina, saiba o profissional que tem, ou nas sociedades, nas sociedades de especialidades ligadas à AMB também é importante, pode saber, e que a oftalmologia e a anestesia são especialidades que têm 6 anos de graduação em medicina, mas no mínimo 3 anos de especialização, fora outras como a doutora Cátia, por exemplo, cirurgia pediátrica, ainda tem mais especialização. Se for oftalmologia, glaucoma, tudo tem mais especialização. Exatamente. Isso pode chegar a 10 anos ou mais, não é? Exatamente. Então, quando a gente fala dessa questão de que muitos profissionais não médicos têm realizado alguns procedimentos, as pessoas ocasionalmente falam, nossa, mas minha vizinha fez e ficou ótimo. Mas tem que ponderar o risco. Não significa que porque um deu sorte, todos também terão a mesma sorte. Então, é sempre importante saber que existem tratamentos que só devem ser feitos por médicos. Nessa parte externa dos olhos, é muito comum a gente ver pessoas tentando mexer na parte estética e causando graves problemas. Eu vou citar 2. Tem uma questão com preenchimentos que às vezes são feitos próximo ao olho e que podem levar a uma oclusão, a um fechamento de um vaso. Isso é muito grave, né? Que leva todo o sangue para o olho. Tem pessoas que perdem a visão de um olho por conta disso. Assim como tem lasers que são feitos na pálpebra, com a ideia de esteticamente ter uma melhora da pálpebra, que causa inúmeras doenças nos olhos. Então a gente precisa alertar as pessoas. Se você pretende fazer um tratamento próximo à região dos olhos, procure um oftalmologista para fazer, ou pelo menos para você tirar a dúvida se aquele procedimento que você pretende fazer é possível e é seguro para você. Porque muitas das doenças oculares, as pessoas não têm noção.
Às vezes a gente acha que está bem, porque tem muitas doenças que podem levar à perda da visão sem que a pessoa tenha sintoma. Então, a gente, quando vai passando dos 40, começa a ter necessidade de óculos e começa a lembrar mais do oftalmologista, mas além de usar óculos, nós temos um exame oftalmológico que garante isso. Então, quando se pensa em fazer qualquer tipo de procedimento, mesmo estético, tem que se ter segurança de que não está se colocando em risco a visão, o olho. É perfeito. A gente Excelente. fala isso o tempo todo também na anestesia, né, Kátia? Para fazer uma sedação, temos que ter conhecimento de garantir que o paciente vai respirar bem, que ele vai voltar ao normal, que possa ir para sua casa, acompanhado, evidentemente, não vai pegar o carrinho e dirigir depois de uma sedação, né? Mas que seja um profissional que tenha habilidade para isso. Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso MesaCast. Eu não tenho palavras para agradecer às senhoras, a doutora Kátia Souza Gouveia e doutora Vilma, deixa eu dar uma colinha aqui, doutora Vilma Leles Barbosa, né? Então, eu queria deixar um minuto aí para a palavra com as senhoras para falar. Por favor, Vilma. Kátia, tá bom. Muito obrigada. Foi ótimo o bate-papo. Eu espero que nós tenhamos conseguido tirar várias das dúvidas relacionadas a cirurgias oftálmicas com e sem anestesia. E fica aqui o conselho. Procure um especialista, converse com seu médico. Se tiver dúvida, busque na sociedade de classe, busque na vigilância sanitária informações a respeito. A cirurgia oftálmica é muito delicada, a anestesia tem que acompanhar toda essa evolução tecnológica e essa delicadeza da oftalmologia. Nós estamos aqui sempre trabalhando juntos. Muito obrigado, Obrigada. doutora Vilma. Eu agradeço muito o convite para vir aqui, porque a nossa interação no dia a dia ela é tão regular que a gente acaba nem percebendo o quanto ela é importante que aconteça entre as nossas sociedades também, né? O que a gente está querendo é levar à população essa informação. Somos todos médicos, né? Fizemos faculdade, fizemos uma especialização e entendemos também um pouco de várias outras especialidades, mas quando a gente se propõe a fazer um tratamento, principalmente um tratamento cirúrgico, que é o que a gente está falando aqui agora, nós nos preparamos por muitos anos e o que a gente está buscando para as pessoas é oferecer segurança e eficiência, que ele tenha o procedimento que entregue aquilo que ela precisa com a maior segurança possível. Então eles podem confiar nos seus médicos e participar disso, né? Tirar dúvidas, perguntar quantas vezes tiverem dúvidas, porque as pessoas precisam ir se sentindo mais seguras possíveis, que é como a gente se sente quando está em equipe trabalhando. Bom, muito obrigado às senhoras, essa participação a SBA agradece, mas eu também agradeço imensamente a você que está nos ouvindo, que está assimilando esse conhecimento e que divulguem essa divulgação é muito importante para vocês, se inscrevam no nosso canal, deem um likezinho lá, é muito importante e compartilhem isso com a população em geral, seus colegas, seus vizinhos, ou aquele que vai fazer um tipo de cirurgia oftalmológica, ou daqueles outros episódios que nós também já apresentamos aqui no nosso MesaCast SBA. Muito obrigado e até o próximo episódio.